Chegou a hora do seu milagre. Ore a Deus. Tenha fé e verás o impossível acontecer, porque tudo é possível ao que crer. Momento de oração. O seu milagre ao seu alcance. Pode falar, irmão Gerson. Novamente, né, a paz aos irmãos, né, todos os ouvintes da programação. Queria, né, abrir essa palavra, né, com a oração, né. Queria que todos se concentrassem agora e orassem todos nós. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, estamos na Tua presença, Senhor, para mais uma vez, Senhor, ler a Tua palavra, meditar na Tua palavra, Senhor. Estamos aqui, Senhor, reunidos, meu Pai, não só aqui na rádio, mas todos os ouvintes que estão ouvindo essa programação, aqueles que estão nos assistindo, Senhor, estamos todos unidos em uma fé só, que é a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Eu profetizo a cura, eu profetizo o milagre, eu profetizo a libertação, eu profetizo a salvação, que cada irmão que venha escutar essa palavra venha ser renovado, quem estiver no leito do hospital seja curado, quem tiver, Senhor, precisando de libertação, que se liberte em nome do Senhor Jesus, que essa palavra venha entrar no seu coração, no mais íntimo do seu coração, que venha transformar a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu queria ler uma palavra aqui para os irmãos, né? E essa palavra, meus irmãos, se encontra no livro de Jó, né? Capítulo 42, versículo 1, né? Queria começar lendo esse versículo aqui. O título fala A Confissão de Jó. Versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhuma dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Então, vemos aqui que Jó, ele fala que, na verdade, falei do que não entendia e coisas maravilhosas demais para mim, né? Jó, ele era um homem reto. A Bíblia fala que Jó era um homem íntegro diante da presença do Senhor, né? E diante dos homens também. E Jó, ele, mais para frente aqui eu vou ler aqui, ele falava que ele não conhecia Deus, né? Ele adorava Deus, ele buscava a Deus, só que um momento tão íntimo que ele teve de conversar com o Senhor, ele ainda não tinha tido essa oportunidade ainda, né? E aqui no capítulo... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. 42. Aqui no capítulo 42 ainda, né? No versículo 10, a Bíblia fala que Deus, ele restaura a prosperidade de Jó, né? Por quê? Porque Jó, ele passou por um momento muito difícil da vida dele. A Bíblia fala que Jó, ele estava ali, sentado, né? De repente chegou muitas pessoas chegou ali para avisar ele, né? os parentes não, os trabalhadores que trabalhavam para ele, para dar má notícia, né? Que os filhos deles tinham morrido, né? Que tinha acontecido várias tragédias ali, né? E aconteceu ali que os parentes chegaram e deram má notícias para Jó, e Jó não abaixou a cabeça, Jó não blasfemou contra Deus, mesmo ele tendo esse sofrimento ali, através daquelas notícias ruins, que os filhos deles tinham morrido, que o seu rebanho tinha acabado, e que muitas coisas tinham acontecido ali, ele não baixou a cabeça, ele não blasfemou contra Deus, né? E uma coisa interessante aqui, que nem aqui no caso aqui. Então vieram... Não, no caso aqui
Deixa eu ver. 42. No caso é o capítulo de Jó 2 e 10. Jó 2, calma aí. Deixa eu ver aqui. Queria que os irmãos esperassem um pouquinho aí. Então aqui no capítulo 2, né, ele fala para a mulher dele, né, ele fala: mulher, eu perdi isso, eu perdi aquilo. E a mulher dele era uma mulher muito assim, temente ao Senhor, né? A mulher dele era uma mulher que orava a Deus, buscava a Deus ali, né? Só que nesse momento de dificuldade, ela acabou blasfemando contra Deus, né? Olha para tu ver o que ela fala aqui no versículo 9, né? Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre, né? Então a mulher, ela chegou e falou isso para Jó, e Jó olhou e respondeu, né? Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não recebemos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios, né? Queria pedir desculpa aos irmãos aí, porque eu acabei marcando aqui na outra Bíblia, né? E eu escolhi a outra Bíblia aqui para eu poder ter uma melhor explicação aqui, né? Porque eu gosto de ler essa Bíblia do nova linguagem de hoje, e eu passei para aqui a atualizada, né? Para os irmãos entenderem melhor aqui, né? E aqui no procurar aqui, mas o irmão tenha paciência aí, que com fé em Deus os irmãos vão entender a palavra, né? Então, continuando, né? Você vê que a mulher, mesmo nos momentos de dificuldade, ela começou a blasfemar contra Deus, falar assim, eu acredito ali que ela começou ali só falando para Jó: amaldiçoa esse Deus, não vale a pena ser honesto, não vale a pena buscar Deus, não vale a pena viver uma vida íntegra com Deus, né? Então, para que buscar a Deus? Olha para você ver, ele tá deixando você passar por isso, ele tá deixando você passar por aquilo, né? Só que a resposta de Jó é uma coisa assim que Deus, ele, né, ele surpreende ali, porque ele mesmo passando por essa dificuldade, ele não blasfemou contra Deus, né? Ele chegou um momento que ele falou, até contra o dia que ele nasceu, ele falou assim, que infeliz foi o dia que ele tinha nascido, né? Só que mesmo ele falando, mesmo ele pecando, ele falando que não tinha um certo gozo ali no dia que ter nascido, né? Mas ele não pecou contra Deus, ele não falou assim, eu não vou adorar mais a Deus, eu não vou deixar de ser quem eu sou, eu vou continuar sendo aquele homem que buscava a Deus. E mais ainda, se Deus me deu, é Deus, né? E se Deus não me deu, é Deus do mesmo jeito, né? Então Jó continuou sendo íntegro, e isso agradou muito o coração de Deus, né? E a gente vemos aqui também num capítulo que está lá em João, né? Tem um capítulo que tem lá em João. Os irmãos esperam um pouquinho aqui até eu encontrar. Aqui, o capítulo aqui, no caso, João 10:10, né? Olha o que a Bíblia fala, né? Capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Por que eu estou lendo isso aqui? Porque mesmo Jó passando por isso tudo, Jó não pecou contra Deus, Jó não blasfemou contra Deus. E aqui no versículo aqui, né, no capítulo, voltando de novo para Jó 42, vou pegar outra Bíblia aqui para ficar melhor, né? Então aqui no capítulo 2, Deus fala assim, a nova família de Jó. Ou então nessa aqui fala, Deus restaura a sorte de Jó, né? Aí fala aqui, depois que Jó acabou de orar pelos seus amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo, e lhe deu
em dobro tudo que tinha antes. Todos os seus irmãos, todos os seus amigos foram visitá-lo e tomaram parte num banquete na casa dele. Falaram de como estavam tristes pelo que havia acontecido e os consolaram por todas as desgraças que o Senhor havia feito cair sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Você vê que aqui, depois que Deus restaurou a sorte de Jó, Deus ele abençoou Jó, porque Jó foi um homem íntegro, né? Ele não blasfemou contra Deus. Ainda Jó era um homem muito rico assim, que eu falo financeiramente, né? E também de espírito também, né? Ele não tinha só riquezas ali materiais, mas ele tinha um espírito vivo, um espírito que clamava a Deus, um espírito que obedecia a palavra do Senhor, né? E depois de passar tudo isso, de passar todas essas provações, Deus honrou a sorte dele e ainda fez os amigos ainda reconhecer, né? Chegar lá, falar para ele que ele era um homem que tinha passado por provações, mas Deus tinha honrado ele, né? E honrar ele com vários materiais aqui, no caso aqui, né? Que honraram ele com vários presentes, né? Então Deus ele faz isso, né? Você vê que no começo aqui, esses amigos, eles não estavam honrando Jó. Quando Jó estava passando por um momento de dificuldade, por um momento de provação, eles estavam acusando Jó. Falando assim, não é que você é filho de Deus, por que você está passando isso, né? Você só deve estar em pecado, né? Porque como é que um homem de Deus está passando por uma provação, né? Muitas pessoas pensam que, às vezes, vê um homem de Deus doente, passando por uma provação, fala assim, ele deve ter algum pecado, alguma coisa, mas não. Mas Deus, às vezes, deixa a gente passar por uma provação para nos provar até onde a nossa fé vai. Porque aqui nesse capítulo de Jó aqui, que fala que Jó ele foi provado, então Deus estava permitindo essa provação para ver se ele ia blasfemar contra Deus, né? É tanto que antes aqui, Satanás ele foi lá no céu, teve uma reunião entre os seres celestiais, Satanás entrou no meio e falou assim, Deus falou assim, você viu meu servo Jó, né? Homem fiel, obediente a Deus. Aí Satanás logo falou, né? Ele é o acusador, ele chegou logo com alguma desculpa ali para tentar, né? Atrapalhar ali. Falou assim, mas ele é assim fiel porque o Senhor dá tudo para ele. Aí Deus falou assim, então vai, desce lá na terra e pode provar a ele que ele é um homem íntegro a Deus, né? Só não toque na vida dele, assim, para poder matar, né? Você pode colocar qualquer coisa nele, só não mate ele. E dito e feito, Satanás veio, provou Jó, tentou Jó ali, né? Colocou em Jó uma doença, uma lepra, mas Deus deu a vitória para Jó. Jó não pecou contra Deus, Satanás foi envergonhado, e Jó já era um homem próspero, e não só na parte financeira, mas como na parte espiritual, e Deus deu um dobro para ele, e Deus fez Jó viver muitos e muitos anos. A Bíblia fala aqui, ó, e o Senhor abençoou a última parte da vida de Jó, mais do que a primeira. Ele chegou a ter 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, 2.000 bois e 1.000 jumentas. Também foi pai de 7 filhos e 3 filhas. A primeira deu o nome Gemina, a segunda chamou Cássia e a terceira Querem Apuque, né? Então aqui fala também, né, para terminar aqui, para chegar à conclusão, no mundo inteiro não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó. E fez herdeiras de bens como os seus irmãos, né? Depois disso, esse aqui é o interessante, depois disso Jó ainda viveu 140 anos, o bastante para ver netos, bisnetos, e morreu bem velho, né? Você vê que Jó morreu de velhice, né? Jó morreu próspero, né? E o principal da prosperidade de Jó aqui foi a prosperidade espiritual que Deus deu em abundância para ele, né? Então, quando você tem uma comunhão com Deus forte, quando você busca a Deus mesmo de coração, até aquilo que você não pediu, Deus ele te dá, né? Deus ele te abençoa e te dá até aquilo que você não pediu. E assim eu agradeço a oportunidade, né? Em nome do Senhor Jesus, acho que os irmãos compreenderam a palavra aí, né? Teve um pequeno coisa aqui eu fui ler a Bíblia aqui, eu acabei passando para outra aqui, mas eu acredito que os irmãos acabou entender, né? E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Muito bem. Muito bem, bênção, né? Imagina aí, né? A vida de Jó. Depois
depois que Deus abençoou, né? Multiplicou, né? Os bens, multiplicou ali, deu novos filhos, né? Lindo, que a Bíblia diz aí, né? Filho lindo para Jó, né? Por isso que vale a pena, né, o crente ele passar pela prova. Deus abençoe, irmão Gélio, senhor, né? Pela aí a sua programação, né? Faltando 1 minutinho para 6 horas, né? Nós estamos chegando aí com a oração, ó. Vamos ouvir aí Pedro, Paulo e Gabriel tocando um pedacinho, daqui a pouco a gente volta aí. Eu preparei a mensagem nessa Bíblia aqui, né? Aí eu queria ler essa de cá. Essa aqui tem uma tradução assim mais popular. Eu acabei um pouco embaraçando um pouco aqui, mas graças a Deus, eu pela fé, eu acredito que os irmãos devem ter entendido, né, a palavra de Deus do Senhor aí, né? É assim mesmo, né? Eu nunca preguei, não. A primeira pregação foi aquela que eu preguei.